Olá, hoje nós vamos dar continuidade às feridas emocionais. Nós temos 5 feridas e já postamos aqui no canal as 2 primeiras, rejeição e abandono. Agora nós vamos estar falando da ferida da traição, que é uma ferida que interfere demais na vida, traz ciúme, traz controle, traz um monte de coisa. Nós vamos estar aqui falando sobre isso hoje, para a gente poder ver, né? Porque ver é ser livre, só a verdade vos libertará. Então, gente, nós vamos estar falando aqui da ferida da traição. Como ela se forma, de onde ela vem, qual é a forma que ela incomoda a nossa vida, atrapalha a nossa vida. Então, é assim, você já confiou profundamente em alguém e esse alguém quebrou a sua confiança? Ela nasce disso. Geralmente, a ferida da traição nasce desse lugar, da quebra da confiança, da falta de lealdade, da desilusão. Geralmente tem a ver com um dos nossos pais, né? Ela não é só sobre adultério, mentira no casal. É uma ferida que acontece lá atrás, ainda na nossa infância. É uma marca que se forma lá atrás. Como você se relaciona com o mundo tem tudo a ver com o que aconteceu com você lá atrás. A gente pensa que é de hoje, que as coisas são daqui, mas muitas coisas que a gente está vivendo aqui aconteceram lá na nossa infância, aconteceu lá na nossa criança, e a nossa criança viu isso. Então, hoje nós vamos mergulhar na ferida da traição, vamos entender de onde ela vem, como ela se instala dentro de nós, como ela distorce a nossa relação, as nossas relações, inclusive de hoje, que a gente pensa que é daqui, mas não é daqui. Quais caminhos de cura podem libertar você desse padrão repetitivo? Então vamos lá. Qual é a origem da famigerada, eu ia falar, mas é famigerada, né, gente? Qual é a origem dessa bendita, dessa ferida da traição? Ela geralmente surge nos relacionamentos com o genitor de sexo oposto. Se é menina, com o pai. Se é menino, com a mãe. Ou seja, a menina, muitas vezes ligada ao pai, ele promete presença, promete amor, promete um monte de coisa para ela e não cumpre. E aí essa menina, ela nunca mais pode confiar em ninguém, ok? Então ele não cumpre, promete fidelidade à mãe, também não cumpre. E essa menina vê que ele não sustenta a vida sem traição, que ele está sempre traindo a mãe, traindo ela, nas promessas que ele faz para ela. Então, essa ferida da traição vem daí, para as meninas. E para os meninos, muitas vezes, ela está ligada à mãe, sim. E quando ela não é quando a mãe também não cumpre o que ela promete para o filho, quando ele não pode confiar nela, quando ela fala algo e age de forma diferente, quando ela demonstra uma coisa, mas não é nada daquilo, depois em seguida ela já pune e deixa a criança falar, como assim? Não era bom? Mas aí ela me traiu, ela faz diferente do que ela mesma fala. Então, na visão sistêmica, isso pode vir de gerações anteriores também. Não precisa, isso é na visão sistêmica, tá? Ela não precisa vir aqui, da minha mãe aqui. Ela pode vir da minha avó, da minha bisavó, da tataravó, do meu avô, bisavô. Então, são infidelidades geracionais e nós estamos presos, aprisionados nesta infidelidade. Então, nas gerações anteriores, teve segredos com relação a amantes, a tudo isso, infidelidades fora do casamento, pactos quebrados, filhos fora do casamento também. Criança carrega daí essa história. A criança ela é tomada a serviço, né, gente? E ela carrega essa história de deslealdade que nem é dela. A gente nem sabe que é da gente, né? Mas não é da gente. Na verdade, é lá do nosso pai, é lá da nossa mãe, é lá do nosso avô, lá de outras histórias que aconteceram antes, né? Então, é o rompimento da confiança com o nosso objeto de amor, no caso, o pai ou a mãe, né? Então, esse objeto de amor, que é o pai ou a mãe, rompe a nossa confiança. E a criança registra isso. E a criança cria uma crença nisso. Eu não posso confiar, porque sempre vão me trair. E aí vira
como se fosse uma profecia, o que a gente chama de profecia da criança em constelação, na sistêmica. A gente chama de profecia da criança. A criança fala uma coisa e vira uma profecia na vida dela. Nunca mais se lembra que falou, mas aquilo vira uma crença muito forte que tudo que você vai fazer, isso vai vir à tona, vai acontecer, entendeu? Não posso confiar em ninguém, porque sempre vão me trair. Então, aí o que você faz lá? Você usa uma defesa, você usa uma máscara, e é a máscara do controlador. Então, para não sentir de novo a dor da traição, nasce essa máscara, nasce essa defesa. E o controlador precisa estar à frente de tudo. Ele quer vigiar, quer acompanhar, fiscalizar, porque ele acredita que só assim ele não será enganado. É aquela pessoa que pergunta 1000 vezes, que não consegue delegar, que precisa sempre ter a última palavra. Olha só. E aí é um paradoxo muito cruel, né? Porque ao tentar controlar tudo, ao tentar controlar o outro para não ser traído, ele vive permanentemente em estado de ansiedade. Ele nunca consegue relaxar. No fundo, ele atrai justamente a situação que confirma a sua desconfiança. Por quê? Porque a gente vai validar a crença. A gente sempre vai validar a crença. Então, se eu tenho a crença que eu vou sempre ser traído, aí viu? Para a gente falar assim, viu como eu sabia que eu ia ser traído? Na verdade, não é isso. Na verdade, você foca tanto nisso que você tem essa crença que você vai lá e cria aquilo e é como a pessoa se sente por dentro, né? Que sempre ela vai ser traída. Então, ela acaba criando isso na vida dela para validar o sistema de crença dela. Então, quem carrega a ferida da traição vive com um olhar desconfiado sobre tudo e sobre todos. A dor interna é: eu não posso confiar em ninguém. Todo mundo que eu confio vai me trair. Então, no fundo, há uma necessidade profunda de fidelidade, de lealdade. Mas, como a ferida é antiga, o adulto vive exatamente o oposto. Ele vive na desconfiança, no ciúme, na insegurança. Louco, né, gente? Como a mente da gente pega peças, como o emocional da gente prega peças. E aí a gente vai viver histórias com pessoas que a gente fica o tempo todo inseguro. Então, por dentro é um vulcão com medo de ser enganado, raiva contida, desejo de controle. E quanto maior a necessidade de confiar, maior o medo da quebra da confiança. Então, se a pessoa não é uma pessoa muito fácil de confiar, mais medo ele tem. Aí mesmo que ele se perde na vida, né? E daí, como é que são os reflexos no mundo do adulto dessa pessoa com essa ferida? Como acontece? Então, no trabalho, é uma pessoa centralizadora, não delega tarefas, teme que o outro faça tudo errado, quer resultado imediato, não suporta a frustração, desconfia dos sócios, dos colegas. Com os amigos, como ele é? Com os amigos ele é seletivo, prefere poucos e bons, né? Mas, mesmo assim, teme sempre ser traído e enganado. Nos relacionamentos, ele tem ciúmes exagerados, como eu falei já antes, né? Ele é possessivo, ele é vigilante, tem qualquer sinal de infidelidade, então aí, Senhor, ele vê infidelidade até onde não existe. Na verdade, não é que tem um sinal, ele percebe como se fosse um sinal. Né? E na família, como é? Tem tendência a repetir histórias de traição. Ou seja, ele também trai. Ou a viver o lado extremo, a fidelidade rígida, exagerada, mas com muito sofrimento. Né? Então, ele é uma pessoa que está sempre se controlando de alguma forma. Por quê? Qual que é a defesa? O controle, né? No corpo, tensão muscular, enrijecimento, dores lombares, disfunções sexuais. É uma pessoa que o corpo dele padece por causa da rigidez do controle. E é como viver sempre de guarda, com o coração armado, sabe aquela pessoa esperando o próximo ataque. O traído não relaxa, porque acredita que a vida é um campo minado. E se você acredita nisso, é isso que vai acontecer, né? E qual é a sombra da ferida da traição?
É a autotraição. Olha como é que é a sombra da ferida da traição. É você mesmo se trair. Porque para evitar ser enganado, a pessoa trai a si mesma. Ela abre mão dos seus valores, ela se torna controlador, ela invade o espaço do outro, não confia em si. Então ela se trai muito, não é? Sem perceber, ela pode até se tornar infiel ou incoerente, confirmando exatamente o que mais teme. Por quê? Porque tem uma história ancestral atrás disso, né? É o mecanismo de repetição que a gente faz, né? Inconscientemente. Então a gente vai lá e atrai de novo e de novo aquilo que dói para tentar resolver a ferida. Não é porque a vida é sacana, é porque você precisa, de alguma forma, resolver. E se você não viver a ferida, você não vai resolver, né? Se você não tiver o desconforto, não tiver o mal-estar, como é que você vai saber que tem ali uma sombra para ser vista? Então, na visão sistêmica, a lealdade inconsciente a quem já traiu lá atrás. Então, repetir a traição ou alguma coisa que aconteceu lá no sistema, até que alguém tenha coragem de acabar com esse ciclo de traições, vai lá e faça uma constelação, vai lá e resolva isso de alguma maneira, ou numa terapia de alguma forma, né? E qual que é o caminho de cura, Sol? O caminho de cura começa quando a pessoa percebe o controle, a insegurança, que isso só aprisiona essa pessoa. Então, quando isso começa a incomodar a ponto dele falar, não, gente, eu tô ciumento demais, gente, e isso está acabando com a minha vida. Enquanto a pessoa não olha para isso, ela, ela não vai sair desse lugar, dessa ferida. Então, você precisa voltar, olhar para sua criança ferida, acolher a dor dela, né? Para que você possa então seguir adiante de uma outra maneira. Acolher essa criança, muitas vezes, acolher essa ferida, ver que não tem nada a ver com ela, muitas vezes, isso pode te tirar do ciclo de repetição. Então, na sistêmica, né, reconhecer: meu pai e minha mãe falharam, meu pai falhou, minha mãe falhou, mas eu não sou eles, eu não preciso fazer o que eles fizeram. Eu não preciso fazer o que eles fizeram, eu posso fazer um pouco diferente. É fácil? Não, porque a gente tem um script, né? Um script familiar que é muito forte. Mas aí a gente busca ajuda, a gente faz uma terapia, a gente faz uma constelação familiar, uma mentoria sistêmica para elaborar essa desilusão e amadurecer a confiança, né? Precisa elaborar essa desilusão da criança. Não como ingenuidade, mas como uma escolha consciente, uma escolha de adulto que agora eu posso fazer diferente. Então, na prática, é aprender a soltar o controle, confiar aos poucos, aceitar que a vida é imperfeita, é feita de imperfeição, mas que a dor não precisa ser o destino. O sofrimento não precisa ser o destino. A dor aconteceu, ok, naquela época, mas perpetuar o sofrimento é uma escolha. Então, a cura é nunca mais ser traído? Não, né, gente? Quer dizer, não sabe se você vai ser traído ou não. A cura é não viver refém da traição. Refém de uma história que você não sabe se vai acontecer ou não é. Não é? Qualquer um pode acontecer isso, com qualquer pessoa pode ser traído, mas você não precisa focar nisso. Se você se identificou com a ferida da traição, saiba que desconfiar de todo mundo é viver numa prisão. Se você se sente assim, se você desconfia das pessoas, você vive aprisionado, refém dessa história. E quando você cura essa ferida, descobre a beleza de confiar de uma forma verdadeira em alguém. Então escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar. Eu escolho fazer diferente. E continua aqui comigo, né, gente? Porque nos próximos vídeos nós vamos mergulhar nas outras feridas emocionais e entender como cada uma delas acontece, se moldam e como que é que isso se dá. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima ferida, que vai ser a ferida da humilhação. Eu aguardo você. Se inscreva aqui, dê um like, mande essa ferida da traição para alguém que você ama, que você acha que isso vai ajudar, tá bom?
Beijo, beijo, fica com Deus.